Olá, seja bem-vindo à primeira jornada bíblica Peregrinos. Com muita alegria nós recebemos você aqui no canal Diário Espiritual. Eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova. Quero convidar você a caminhar conosco. Este é o primeiro dia e o tema é a origem do homem e da fé. Pega a sua Bíblia e vamos juntos começar a nossa caminhada. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. A proposta desta jornada bíblica é caminhar pela história de salvação da humanidade, a salvação do mundo. Nós sabemos que em 30 dias é praticamente impossível, com o tempo que nós temos, fazermos uma caminhada por todos os textos bíblicos que falam da nossa história de salvação. Mas nós queremos, aqui no Diário Espiritual, fazer essa caminhada com algumas dessas passagens, algumas muito importantes e conhecidas, outras talvez nem tão conhecidas, mas que você vai poder ter uma ideia desta caminhada que Deus fez com o seu povo para o salvar. E essa salvação chegou até mim, chegou até você. Deus criou todas as coisas, eu estou aqui ao ar livre, né? Tem tanta coisa bonita, tanta árvore. Embora o clima esteja seco e já se tenham passado tantos anos, tantos séculos, a criação de Deus, ela continua crescendo. As coisas de Deus continuam surgindo. Deus fez o céu, a terra, os astros, todas as coisas. Deus fez o homem, a sua imagem e semelhança. Mas o homem pecou. O homem desobedeceu a Deus. O homem fez o que desagradava a Deus. Era preciso fazer uma só coisa. Todas as outras eram permitidas, mas uma não era. E o homem caiu na tentação de querer ser como Deus, de querer conhecer todas as coisas, conhecer o bem e o mal. E por isso a morte entrou no mundo. A morte entrou no mundo através do pecado. E o pecado já começou a gerar frutos. O homem se escondeu, ele e a mulher, Adão e Eva, se esconderam de Deus. Deus os procura e por causa do seu pecado, eles não podem mais permanecer na sua presença. O homem começa a viver com as consequências do pecado que afetam a natureza também. Assim, os filhos de Adão e de Eva também são afetados pelo pecado e o primeiro homicídio acontece entre irmãos. A consequência do pecado, ela vai crescendo no mundo. O tempo passa, chega um momento em que a sociedade, a humanidade, ela está cometendo tanto pecado que Deus fala para um homem chamado Noé: eu vou destruir o homem, eu me arrependi de ter feito o homem. O homem se tornou muito mal, mas viu em Noé alguém que era digno. Disse para ele construir uma arca. Eu falei: eu vou salvar você. Eu vou salvar sua família e vou salvar parte da minha criação. Pega um casal de cada animal e entra na arca, porque eu vou fazer chover. E assim aconteceu. E depois foram acontecendo fatos, e depois fatos e fatos. Teve a Torre de Babel, e você vai encontrar algumas dessas citações que eu estou fazendo e outras na descrição desse vídeo. Mas chega um ponto, dentro de todo esse contexto que é importante, e eu não estou tirando a importância de nenhum desses textos bíblicos, desses episódios da Sagrada Escritura, mas chega um ponto em que a fé começa, de fato, a acontecer. Deus faz uma aliança
com o homem. Pega comigo o livro do Gênesis, no capítulo 12, versículos de 1 a 3. Gênesis, capítulo 12, versículos de 1 a 3. E Deus disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa de teu pai, e vai para a terra em que eu vou te mostrar. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei. Engrandecerei o teu nome, de modo que ele se torne uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão abençoadas todas as nações da terra. Veja, Deus chamou um homem. Essa aqui é a vocação de Abraão. Deus chamou Abraão que não conhecia Deus. Ele morava numa terra em que seus pais adoravam vários deuses, assim como era comum em muitos lugares. E de repente ele ouve a voz de Deus que fala com ele. E ele acredita. Abraão vai. Abraão não tinha nenhuma referência, por isso Abraão é o pai da fé. Foi o primeiro que creu em Deus, que falava com ele, que lhe prometeu uma descendência. Olha, se a gente seguir um pouquinho mais nesse capítulo 12, no versículo 7, vai dizer assim: o Senhor apareceu a Abraão e lhe disse: darei esta terra à tua descendência. Deus promete uma descendência, Deus promete uma terra para Abraão. Mas não para por aí, Deus continua falando com Abraão, não é a primeira vez que Deus fala com Abraão, Deus continua falando. Se nós virarmos a página aqui e pegarmos no capítulo 13, nós vemos que Deus vai continuando a formar Abraão, ou formar em Abraão este homem de fé, este homem que crê que tem um Deus. Gênesis capítulo 13, versículo 14, diz assim: o Senhor disse a Abraão, depois que Ló se separava dele, levanta os olhos do lugar onde estás, contempla o norte e o sul, o oriente e o ocidente. Toda essa terra que estás vendo, eu darei a ti e a tua descendência para sempre. Tornarei tua descendência como a poeira do chão. Só quem puder contar os grãos da poeira do chão, contará também a tua descendência. Levanta-te e percorre esta terra de ponta a ponta, porque será a ti que a darei. Olha, Deus está prometendo a Abraão, coisas terrenas, muito boas. Uma terra. Não era fácil ter uma terra. Apesar da terra não estar tão povoada, o planeta Terra não está tão povoado, se manter num lugar exigia força, porque eram tempos bárbaros. Mas Deus está prometendo a Abraão que vai dar uma terra, que vai dar uma descendência a Abraão, e essa descendência será tão grande quanto o pó da terra. Se alguém puder contar o pó da terra, poderá contar a sua descendência. Pense no tamanho dessa graça. Um homem com tantos filhos e tantos descendentes. Essa foi a promessa feita a Abraão. No entanto, se você não sabe, Abraão só teve um filho da promessa da sua esposa, Sarai, ou Sara. Ele teve um outro filho de uma escrava chamada Agar, por causa da falta de fé, de paciência para esperar de Sarai, que acreditava que, por meio da sua escrava, que lhe pertencia, assim, Abraão teria um filho e aí a promessa de Deus estava cumprida. Mas nós sabemos, que não foi assim que Deus quis. Deus queria dar a Abraão um filho de Sara, sua esposa, e assim o fez. O nome desse filho é Isaque. E Isaque nasceu
para provar a Abraão o quanto Deus é fiel. Parece uma coisa simples, mas Abraão tinha 99 anos quando Deus prometeu para ele um filho. Vamos ver aqui no capítulo 15 do livro do Gênesis o que está dizendo. Olha, no versículo 1, depois desses acontecimentos, aí vários acontecimentos que se passaram, né? Abraão encontra Melquisedeque, enfim, são textos também muito importantes, bonitos, mas que nós reservamos para abordar estes aqui que nós estamos colocando agora para você. No livro do Gênesis, versículo 2, depois desses acontecimentos, o Senhor falou a Abraão numa visão dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo protetor, tua recompensa será muito grande. Deus prometendo, garantindo quem Ele é para Abraão, um escudo protetor. E eu vou estar contigo, a tua recompensa será muito grande. E aí no versículo 4 ele vai dizer, no versículo 3, acrescentou: como não me deste descendência, um escravo nascido de minha casa será meu herdeiro. Abraão está dizendo: eu não tenho filho. Quem vai herdar as minhas coisas vai ser um escravo nascido da minha casa. Então, porque ali Abraão estava falando com Deus e angustiado no seu coração, mas então veio-lhe a palavra do Senhor: não será esse o teu herdeiro, um dos teus descendentes será o teu herdeiro. E conduzindo-o para fora, disse-lhe: olha para o céu e conta as estrelas, se fores capaz. Imagina essa cena. Deus dizendo ao coração de Abraão: sai, Abraão, olha lá para fora. Essa oração foi à noite, porque senão ele não conseguiria ver as estrelas. E ele olha para o céu e vê as estrelas e Deus fala para ele: conta as estrelas, se fores capaz. E acrescentou: assim será a tua descendência. Abraão teve fé no Senhor, que levou isso em conta de justiça. Essa palavra é muito importante. Lá para o Novo Testamento, quando a gente chegar lá, Abraão teve fé no Senhor. E isso o Senhor levou em conta de justiça, porque Abraão creu, ele foi justificado por Deus. É pela fé. Paulo vai falar isso diversas vezes na carta aos Romanos. Pela fé e não pelas obras. Abraão creu antes de Deus lhe abençoar com o filho. E continua, versículo 7, e disse-lhe: eu sou o Senhor que te fez sair de Ur dos Caldeus, que era onde Abraão morava, para te dar esta terra em posse. Abraão perguntou ao Senhor Deus: como poderei saber que vou possuí-la? E o Senhor Deus lhe disse: trazei-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos e um carneiro de 3 anos, além de uma rola e uma pombinha. Abraão trouxe tudo e cortou os animais ao meio, menos as aves, pondo as respectivas partes uma de frente para a outra. Aves de rapina se precipitavam para os cadáveres, mas Abraão os afugentava. Quando o sol ia descendo, um sono profundo caiu sobre Abraão, que foi tomado de grande e misterioso terror. O Senhor disse a Abraão: fica sabendo que a tua descendência será como os estrangeiros, viverá como os estrangeiros numa terra que não lhe pertence. Serão reduzidos à escravidão e oprimidos durante 400 anos. Mas eu farei um julgamento da nação que os escravizará e depois sairão dali com grandes riquezas. Quanto a ti, irás reunir-te em paz com os teus pais e serás sepultado depois de tua velhice feliz. Na 4ª geração eles voltarão para cá, pois a culpa dos amorreus ainda não se completou.
quando o sol se pôs e a escuridão chegou, apareceu um braseiro fumegante e uma tocha de fogo que passou por entre as partes dos animais esquartejados. Naquele dia o Senhor fez aliança com Abraão, dizendo: a teus descendentes darei essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio, o Eufrates, terra dos quenitas, dos quenezitas, dos cadmonitas, dos heteus, dos ferezeus, dos refaitas, dos amorreus, dos cananeus, dos gergeseus e dos jebuseus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha, Abraão foi um homem que foi contado como aquele que crê, porque ele acreditou na promessa: eu vou te dar uma descendência igual essas estrelas que você está vendo no céu. Vou dar para você. E Abraão disse assim: mas como que eu vou ter certeza que eu vou ter a posse dessa terra, que a minha descendência vai ser assim? E aí Deus fez com ele um juramento, fez uma aliança. Olha, você está sendo fiel a mim e eu vou ser fiel a ti. A prova é esse pacto que nós estamos fazendo. E aí ele pediu para cortar os animais. E ali, ao passar o fogo, Deus estava selando a sua aliança com Abraão e com todos nós. Essa aliança jamais foi quebrada da parte de Deus. E aquilo dizia, como uma forma de juramento antigo: olha, se alguém falhar, aqui os animais estão testemunhas de que esse vai ser o seu destino. Esse vai ser o meu destino. Então Deus nunca falhou. Quem falhou foi um homem. Mas nós sabemos quem foi que pagou essa conta de uma aliança não cumprida por parte dos homens. Nós sabemos que Jesus veio pagar essa conta, que era para nós termos pagado. Bom, veja que a história de salvação da nossa vida, da nossa humanidade, do mundo, ela tem um marco muito importante nesta aliança que Deus faz com este homem, Abraão, que antes morava na terra de Ur, dos caldeus, que tinham vários deuses. O pai dele idolatrava outros deuses falsos. Mas Abraão começou a crer num Deus que começou a falar com ele, e ele acreditou e foi em frente. E chega um momento que nasce o filho de Abraão, Nasce Isaque. E nós vamos ver aqui, eu estou pegando aqui o texto, no capítulo 15, e agora vamos no versículo 22. Muito importante esse capítulo 22, porque no capítulo 22 nasce Isaque. Isaque, o filho da promessa, já grandinho, já esperto, Abraão feliz, meu filho, coisa boa. E um dia Deus fala para Abraão, Gênesis capítulo 22, versículo 1. Depois desses acontecimentos, Deus pôs Abraão à prova. Chamou-o e disse: Abraão. Ele respondeu: aqui estou. E Deus disse: toma teu único filho Isaque, a quem tanto amas, dirige-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre o monte que eu te indicar. Abraão teve Isaque, tinha 100 anos. Você imagina um homem que queria ter filhos e depois de 100 anos de vida, já velho, consegue ter um filho. Lá pelas tantas, Deus vai e pede: sacrifica o filho que você tanto ama para mim. O que você faria? No lugar de Abraão, qual seria a sua atitude? Olha, versículo 3, Abraão levantou-se bem cedo, encilhou o jumento,
tomou consigo 2 criados e seu filho Isaque. Depois de ter rachado lenha para o holocausto, pôs-se a caminho para o lugar onde Deus o havia ordenado. No 3º dia, Abraão levantou os olhos e viu ao longe o lugar. Disse então aos criados: esperai aqui com o jumento, enquanto eu e o menino vamos até lá. Depois que adorarmos a Deus, voltaremos a vós. Veja que palavra! Depois que adorarmos a Deus, esse adorar a Deus é, antes de mais nada, obediência. Abraão, com certeza com o coração despedaçado, dizia consigo mesmo, isso é o que estou dizendo, eu vou obedecer a Deus, Deus é fiel. Interiormente, ele tinha uma palavra, e essa palavra ele vai dizer para Isaque, lá na frente: Deus proverá. Deus proverá. E assim, versículo 6, Abraão tomou a lenha para o holocausto e pôs às costas do seu filho Isaque, enquanto ele levava o fogo e a faca. Os dois continuaram caminhando juntos. Isaque falou ao seu pai então, disse: pai, o que queres, meu filho? Respondeu ele. O menino disse: temos o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho. Olha, esta fé de Abraão. Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho. Os dois continuaram caminhando juntos. Quando chegaram ao lugar indicado por Deus, Abraão ergueu ali um altar, colocou lenha em cima, amarrou o filho e pôs sobre a lenha do altar. Depois, estendeu a mão e tomou a faca a fim de matar o filho para o sacrifício. Mas o anjo do Senhor gritou do céu: Abraão, Abraão! Ele respondeu: aqui estou. E o anjo disse-lhe: não estendas a mão contra o menino e não faças nenhum mal. Agora eu sei que temes a Deus, pois não me recusaste teu único filho. Ufa! Deus colocou Abraão à prova. E Abraão foi fiel de uma maneira que nós talvez nunca consigamos ser. Mas essa fidelidade de Abraão, ela tem um reflexo e ela é uma resposta, ela é uma prefiguração daquilo que o Pai fará com Jesus no futuro. Aqui nós temos várias simbologias. Eles caminharam 3 dias, Jesus ficou 3 dias no sepulcro. O Pai sacrifica o seu único filho, Abraão. Ele está pronto para sacrificar o seu único filho, a quem tanto ama. E o Pai do céu sacrifica Jesus, o seu único filho, a quem tanto ama. Mas não por amor a alguém maior, mas por amor a nós, criaturas, rebeldes, pecadores. Lá no futuro, quando nós vemos Jesus no Evangelho, dando a sua vida, a gente olha para trás, olha para o Antigo Testamento e a gente vê Abraão disposto a sacrificar Isaque por amor a Deus. Versículo 13, Gênesis 22, 13. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num espinheiro. Pegou o carneiro e ofereceu em holocausto no lugar do seu filho. Veja, Deus proverá, Deus providenciou. Abraão passou a chamar aquele lugar: o Senhor providenciará. Hoje se diz o monte em que o Senhor aparece. Versículo 15, o anjo do Senhor chamou Abraão pela 2ª vez do céu e lhe falou: juro por mim mesmo, oráculo do Senhor,
já que agiste deste modo e não me recusaste teu único filho, eu te abençoarei e tornarei tua descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu e como as areias da praia do mar. Teus descendentes conquistarão as cidades dos inimigos, para pôr as cidades dos inimigos. Por tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque me obedeceste. Queridos irmãos e irmãs, a história da nossa salvação começa lá na criação, mas tem esses fatos tão importantes no livro do Gênesis. Claro, tem tantos outros também importantes, né? Ali depois da descendência de Abraão, mas nós veremos isso mais para frente, alguns outros fatos. Esse é só o primeiro dia da nossa caminhada na história da salvação do mundo. Abraão foi levado em conta como justo porque acreditou em Deus. Como está a sua fé? Você crê em Deus? Permita que o seu coração agora seja levado por esta palavra e diante dela abrir totalmente a sua alma a Deus, que quer falar com você, que toca em você, que se manifesta. Se manifesta na criação, mas que deixou desde o início da humanidade, desde os tempos mais remotos, uma aliança feita com os homens. Essa aliança, lá no futuro, é renovada em Jesus. Mas ela começa aqui. A história da nossa salvação começa com um homem que não tinha referência nenhuma de Deus, que não fazia ideia de quem era o Senhor que criou todas as coisas, mas que, ao ouvir a sua voz, acreditou. Sem ver a Deus, só ouvindo as direções de Deus, acreditou e foi obedecendo. E Deus foi confirmando e foi realizando na vida dele sinais, prodígios e uma obra nova. A descendência prometida a Abraão continua crescendo. Eu e você que cremos, fazemos parte dela. Espero que você tenha gostado desse primeiro dia e tenha esse desejo de conhecer mais sobre a história da salvação do mundo, que é contada na Sagrada Escritura. Que Deus abençoe você, seu coração cada dia mais esteja disposto ao Senhor. Obrigado por caminhar comigo no dia de hoje, mas a nossa jornada vai até o 30º dia. Você é o nosso convidado para caminhar mais dias conosco. Deus abençoe você.